E aí, você sabia que as estrelas também morrem? Pois é, o nosso Sol não é uma exceção à regra e inclusive já está na metade de sua vida. No vídeo de hoje saberemos como serão os momentos finais da estrela mais importante para nós. Então ativa a sua mente e vem comigo que o vídeo já tá começando. Salve galera, aqui quem fala é o Kelvison e seja muito bem-vindo ao canal Ativamente. Seja para aquecer e iluminar o nosso planeta, gerar energia ou até mesmo para pegar aquele bronze no final de semana, nós precisamos do Sol para praticamente tudo, inclusive para viver. Acontece que a nossa estrela-mãe não estará no céu para sempre e como tudo no universo, um dia chegará ao fim. O nosso Sol é classificado como uma estrela anã amarela, que é uma estrela de sequência principal de baixa temperatura quando comparada com as estrelas mais quentes, como as anãs azuis, por exemplo. Ela não é das maiores estrelas e nem das mais quentes ou mais luminosas, mas para nós isso é perfeito, pois dessa forma se tornou possível a vida aqui no nosso lindo planeta azul, não é mesmo? A estimativa é de que o tempo de vida do Sol seja de 10 bilhões de anos, dos quais ele já viveu cerca de 4,6 bilhões de anos. Dessa forma, lhe resta ainda pouco mais da metade da sua vida. Na fase atual da sua vida, chamada de sequência principal, ele queima o hidrogênio presente em seu núcleo. E com queima quero dizer que no seu núcleo há uma temperatura de aproximadamente 15 milhões de graus Celsius e uma pressão 340 bilhões de vezes maior que a pressão atmosférica aqui na Terra a nível do mar, ocorre um processo de fusão nuclear, onde 4 átomos de hidrogênio se fundem para formar um átomo de hélio, que é um elemento um pouco maior e um pouco mais pesado. A energia gerada nesse processo é responsável por gerar o equilíbrio que faz com que o Sol não entre em colapso. Isso porque, para que uma estrela sobreviva, ela necessita de duas forças opostas atuando no seu interior. Enquanto por um lado, a massa da estrela é empurrada em direção ao seu núcleo pela gravidade, por outro lado, a energia liberada na fusão nuclear que ocorre lá no seu núcleo exerce uma grande força de repulsão no sentido oposto à gravidade, e dessa forma o equilíbrio é mantido no núcleo. Acontece que esse equilíbrio não vai durar para sempre, porque o hidrogênio lá no núcleo do Sol não é infinito. Atualmente, à medida que o Sol queima o seu hidrogênio, ele naturalmente vem pouco a pouco aumentando de tamanho e luminosidade. E embora não seja um aumento absolutamente significativo, sabemos que ao longo de sua vida o Sol cresceu cerca de 20% e isso ainda continua a acontecer. Quando o hidrogênio presente lá no núcleo do Sol acabar, ele não terá capacidade de queimar o hélio que foi criado, até porque a temperatura necessária para queimar o hélio é muito maior do que os 15 milhões de graus Celsius que tem lá no núcleo do Sol. Então, dessa forma, sem a queima do hidrogênio, não vai mais ter fusão nuclear no núcleo do Sol e, consequentemente, não vai mais ter energia empurrando a sua massa para fora, o que vai fazer com que a gravidade ganhe aquela disputa que nós mencionamos agora há pouco e faça com que o núcleo do Sol comece a ser comprimido enquanto é esmagado pelo próprio peso da massa do Sol. Acontece que durante essa contração, o núcleo do Sol vai começar a esquentar ainda mais, até que em determinado ponto ele vai atingir a temperatura que é necessária para fundir o hélio, e é nesse momento que o nosso Sol vai estar abandonando a sua fase de sequência principal e entrando na penúltima fase da sua vida, a gigante vermelha. Isso acontecerá porque ao tempo em que o núcleo do Sol se contraiu e aqueceu ao ponto de começar a fundir o hélio, as camadas ao redor do núcleo também terão aumentado drasticamente de temperatura e com isso conseguirão começar a fundir o hidrogênio presente nelas. Isso levará todas essas camadas a se expandir enormemente e conforme elas se expandirem, começarão a esfriar e à medida que esfriarem, começarão a ter a sua coloração vermelha. Durante a sua fase de gigante vermelha, o Sol expandirá entre 150 e 200 vezes o seu tamanho atual e engolirá por completo tanto Mercúrio quanto Vênus. Os astrônomos, contudo, ainda não sabem ao certo se a Terra também seria engolida nesse processo, mas mesmo que não seja, a proximidade com a superfície solar escaldará o nosso planeta, fazendo com que até as rochas na superfície evaporem e possivelmente deixando exposto o núcleo metálico da Terra. Claro, e a essa altura eu não preciso nem dizer que qualquer vida na Terra teria morrido milhões de anos antes, ainda no início da fase de gigante vermelha, quando a temperatura do Sol já teria subido exponencialmente para conseguir queimar o hélio. Há também um estudo realizado pelo astrônomo francês Pierre-Simon Laplace, que aponta que o planeta ficaria inabitável ainda na fase de sequência principal do Sol, que é a fase atual. Isso porque, de acordo com os seus cálculos, com o crescimento que o Sol vem apresentando ao longo da sua vida, daqui a 1,15 bilhão de anos, o nosso astro teria força suficiente para evaporar os nossos oceanos e exterminar a vida aqui na Terra.
Mas de volta aos últimos momentos de vida do nosso Sol, no final da sua fase de gigante vermelha, teremos o núcleo se comprimindo muito e queimando hélio, e ao mesmo tempo as camadas externas crescendo descontroladamente. O núcleo queimará todo o hélio que tiver e voltará a se contrair e aquecer ainda mais. Mas por mais que tente, ele nunca alcançará a temperatura suficiente para queimar o próximo elemento mais pesado, que é o carbono. Por fim, novamente nós teremos um desequilíbrio naquelas duas forças que eu mencionei agora há pouco. Isso porque, com o núcleo do Sol perdendo a capacidade de gerar a fusão nuclear e com as suas camadas externas ainda queimando hidrogênio e se expandindo descontroladamente, teremos muito mais força jogando a massa para fora do que a gravidade da estrela é capaz de combater. E dessa forma, o Sol começará a ejetar todas as suas camadas para o espaço, iniciando a formação do que é chamado de nebulosa planetária. E aí, no centro de tudo isso, onde um dia já foi o violento núcleo solar, agora repousará o nosso Sol na terceira e última fase da sua vida, que é a fase de anã branca, que será uma bolinha branca muito densa com tamanho aproximado da Terra e que não gera energia própria. Dessa forma, ele se apagará, se esfriará e levará consigo todas as memórias do que um dia já foi o nosso sistema solar. E se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Aproveita para nos seguir nas nossas redes sociais e eu prometo te ajudar a ativar a sua mente para viver ativamente.